morte súbita em jovem, né? O que é que eu posso fazer para evitar isso, né? Em primeiro lugar, você tem que entender o seguinte: o que leva um jovem a morrer? Né? Vira e mexe, nos últimos anos, muita gente aqui me perguntou no canal, falou assim: ah, Júlio, tinha um amigo que não tinha problema nenhum de saúde, de repente o aneurisma rompeu. Tem muito vídeo aqui de aneurisma cerebral. Ah, eu tive um conhecido que era super saudável, de repente teve um AVC. E aí teve uma sequela grave e acabou falecendo. Ou eu tive um amigo jovem que de repente ele teve uma parada cardíaca, ninguém sabe direito o que é, né? Essas dúvidas, elas são muito frequentes. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: é raro esses eventos. São eventos raríssimos. Por que eu digo que são eventos raríssimos? Porque nossa mente humana, isso acontece com todo mundo, não tem jeito, né? Quando acontece um evento desse catastrófico, isso marca muita gente. E a gente tem uma distorção e tem uma impressão que isso é muito frequente. Mas, obviamente, como essa catástrofe, quando ela chega, ela é tão relevante, a gente fica preocupado e quer evitar. Isso é excelente, né? Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, né? Uma das principais causas de um jovem ter morte súbita é ele já nascer com algum tipo de problema. Por exemplo, o próprio aneurisma cerebral, que eu tenho muito vídeo aqui falando para vocês, né? A gente não sabe especificar o certo quando ele surge, mas a pessoa já nasce com uma tendência que os vasos, né, em especial nas bifurcações dos vasos, tem uma certa fragilidade e com o decorrer da vida dele vai formando como se fosse uma bolinha mesmo naquela região. E aquilo frágil, com pressão alta, com estresse, com alguma coisa disso, aquilo pode se romper. Então, as primeiras doenças que eu vou referir aqui são doenças que têm base genética. Eu vou explicar para você como você descobrir previamente isso, né? A outra que é muito relevante é a cardíaca, né? Então a gente tem essa bomba que é perfeita. E todo neuro fala muito de coração porque é tudo conectado, né? Essa bomba aqui bombeia o sangue, 25% do sangue que ela bombeia acaba indo para o cérebro. Então, se você tem um problema nessa bomba aqui, isso vai afetar o seu cérebro. Você pode perguntar assim, Júlio, mas um jovem pode ter problema no coração? Normalmente congênito. A gente tem uma rede elétrica muito complexa do coração. É como se o coração comandasse de forma relativamente autônoma, com alguma influência óbvia do cérebro, né, o batimento do coração. Como isso acaba interferindo nas fibras musculares. Então, se você nasce com algum tipo de arritmia, às vezes seu coração compensa por um determinado tempo e de repente essa arritmia pode vir à tona. Eu gosto de dar exemplo de arritmia comparado com a epilepsia, com eletro, né? A gente tem eletroencefalograma, tem eletrocardiograma, que é justamente, óbvio que são doenças manifestas de forma diferente, no cérebro dá um curto-circuito, você tem aquela crise e apaga, né? No coração, qual é o problema dessa crise, entre aspas, e apagar? O coração não bate direito. E com alguns segundos, em pouquíssimos minutos, você pode ter dano irreversível no cérebro. Então perceba, uma bomba tão complexa que depende de uma circuitaria elétrica que funciona por si só, que às vezes você não vai ter sintoma nenhum, de repente tem essa manifestação. Então a primeira coisa que você tem que entender são os sintomas sutis e as informações. Número 1, a arritmia é muito comum no jovem, dá algum sintoma. Então ele sente o coração palpitando, ele sente uma, que se fala às vezes, batedeira, uma sensação como se o coração fosse saltar. E às vezes as pessoas deixam eu falar, porque é tão raro um jovem ter problema cardíaco que acha que é estresse, acha que é ansiedade. Então assim, você sentiu sua frequência cardíaca alterar, batimento cardíaco mais forte, sem explicação, procura o médico. Não precisa ser o cardiologista específico, se for cardiologista tudo bem, porque ele vai avaliar e ver se no seu caso precisa ou não de um eletrocardiograma, um Holter, algum exame específico, né? E é comum, uma das principais causas, as causas mais comuns de um jovem morrer por causa de arritmia. E quando você vai ver retrospectivamente a coisa, a família fala, ele até referiu, mas a gente achou que não era nada. Então, da importância é muito relevante, né? Então, qualquer sintoma cardíaco, Júlio, mas pode só ser ansiedade? Pode, a gente sabe disso. Mas é importante o médico fazer pelo menos a triagem. Segundo aspecto bem relevante que vocês têm que entender é justamente os problemas neurológicos, que aí o que é que eu vou explicar para vocês? Tem doenças congênitas como hidrocefalia, que pode levar à morte súbita, né? Aneurisma cerebral. A maioria dessas doenças a gente vai olhar, observar os sintomas, né? A maioria das doenças neurológicas, o grande sintoma dela, né, é dor de cabeça. Júlio, mas dor de cabeça não é comum? Sim, 15% das mulheres têm enxaqueca, mas se mudou o padrão. Se uma dor de cabeça é diferente, se ela está sendo mais intensa, se mudou as características, se é uma dor de cabeça nova, aí sim, vale a pena você procurar o médico, você pode estar passando por algum desses problemas. Segundo fator do aneurisma, não existe triagem populacional. Júlio, não quero ter aneurisma, eu vou fazer o exame de triagem. Não existe, é muito baseado nos sintomas e história familiar. Mas se você tem familiar com a história de aneurisma aorta que morreu, vale a pena procurar o médico. Na grande maioria das vezes, ele vai olhar o seu contexto, vai ver se é familiar de primeiro grau e tal, e vai pedir uma angiorressonância. É um exame muito específico. Às vezes a pessoa fala assim, Júlio, eu tinha uma tomografia normal, não tinha nada. Tomografia não vê
aneurisma. Ressonância simples não vê aneurisma. Sei que for muito grande algumas características, mas no geral sempre pedir exame específico. Angiorressonância, angiotomografia. Essas doenças, né, neurológicas cardíacas, são das principais causas de morte súbita. Óbvio que tem outras doenças que a gente bota, assim como cardiovascular, né, aneurisma de aorta, né, outras coisas também podem dar. Alguém que está muito bem, de repente, morrer jovem ainda, tá bom? Espero que tenha ajudado. O ideal é você ter o seu médico da família, seu clínico geral. Alguns falam, Júlio, mas eu não tenho dinheiro, ou minha família. Vai no posto de saúde. Às vezes espera. Você está bem, né? Você está jovem e tal. Faz sua avaliação de rotina, vê como está a pressão arterial, vê uma série de coisas, né? É raro um jovem ter doença? Sim, a maioria das pessoas vão viver, vão passar, a média de vida da população está chegando, passando os 80 anos, está média, a maioria das pessoas vão ver. Mas essas exceções, né, que são exceções traumáticas, que marcam toda a família. Então, se você acompanha, se você vai no médico, pode ser que você evite. As arritmias, a maioria delas tem tratamento, tem cura. Então o médico vai lá, faz uma ablação, faz uma série de coisas. Tem um paciente jovens que foram fazer, me procuraram por outro problema de saúde. Quando eu vou fazer o check-up, viram que eu tinha arritmia, botou marca-passo antes de fazer minha parte cirúrgica. Imagine. E essa pessoa, eu falo com ela, ó, a doença que você tinha comigo, você não tomou benigno, muito bem. A doença que você tem comigo, você vai ficar bem, não preocupa, mas você podia morrer com essa causa cardíaca. Então, por isso que é tão relevante você fazer esse check-up. Esse paciente não sabia, não fazia acompanhamento médico, era jovem, só começou a fazer porque teve uma dor de cabeça, encontrou o tumor que eu ia operar, né, benigno e tal, tá super bem, mas no meu exame de rotina, quando a gente pede rotina para fazer, esse cirúrgico estava lá, uma arritmia mais grave, um problema de saúde pior para ele, até do que o que ele me procurou. Aí, graças a Deus, ficou bem dos dois, tá bom? Espero que tenha ajudado.